Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Gui. E bem, é o seguinte, neste vídeo aqui eu gostaria de comentar aqui um pouco mais com vocês sobre a questão de fontes no Hydra Launcher, esse aplicativo, né, esse Hydra. Este programa é muito querido por muitas pessoas, inclusive por mim, que eu utilizo bastante ele ali como um launcher para fritar jogos que eu encontro pela internet, mais especificamente na Steam, coloco na wishlist, mas acessar pelo Hydra, além de ser muito bonito com os temas, além de você ter muito mais conteúdo, né, para ser ali visualizado, e salvar os seus jogos, acompanhar as conquistas, as estatísticas de jogos e de quanto tempo você já jogou, é muito bacana, é muito interessante, e eles vão sim aprimorar muito mais. Inclusive fica a dica, para quem estiver assistindo esse vídeo e curte bastante, ou se você for um dos responsáveis de contribuir com o projeto, tentem se esperar um pouco mais no Play Night, por exemplo. Não tô falando que tá ruim do jeito que tá, não, muito pelo contrário, tô curtindo pra caramba, mas recentemente eu me lembrei do Play Night e falei, caramba, o Hydra ele tá bem semelhante ao uso do Play Night que eu usava há um certo tempo, porque o Play Night ele tem também o rolão Chubit, ele tem as conquistas, ele tem várias coisas que dá pra se inspirar e implementar também no Hydra Launcher, coisas bem semelhantes no Hydra Launcher, como adicionar lançamento de ROMs de personalizadas, e para ROMs personalizadas, na verdade, é para utilizar o Miriat, que é um arquivo para diversos tipos de ROMs, para diversos tipos de consoles emulados. Então é bem interessante para dar uma inspirada a mais e aprimorar cada vez mais o Hydra Launcher, para que já é reconhecido mundialmente, né? Enfim, indo mais agora para o conteúdo desse vídeo em si, eu gostaria de falar mais para vocês sobre a questão de fontes. Tem um vídeo aí anterior que a gente já fez aqui pro canal aí, o Dutra, a gente fez falando um pouco mais sobre a FitGirl, sobre o porquê que a gente considera ela como a melhor fonte para que você, usuário, utilize aí no Hydra Launcher. E sem dúvidas a FitGirl ela fica no top 1. Dificilmente outra fonte, tanto dentro do Hydra Launcher quanto fora do Hydra Launcher, superem a FitGirl. Na minha visão, pelo menos na minha opinião, é impossível. A FitGirl, além dela ter ali o selo de segurança, o selo de qualidade, dentre todos os outros webpackers, ela não tem anúncios, ela não tem nada que consiga ali te causar confusão, que possa acabar te causando vírus, malwares ou coisa do tipo. É muito mais seguro que diversos tipos de sites, além, claro, da facilidade de downloads. Então ali era um top 1 fácil pra mim, cara. Muito fácil. Mas aí beleza, no vídeo lá eu tinha citado brevemente sobre o Shinhip e o Doge, e acaba que eu pensei em fazer um vídeo mais expandido um pouco mais sobre o porquê que eu também cheguei a citar o Shinhip e o Doge. Neste vídeo aqui é dedicado ao Shinhip, porque pra mim eu considero ele realmente como uma segunda opção, caso a FitGirl, né, o jogo na FitGirl não esteja disponível, ou o jogo na FitGirl esteja com algum problema na instalação, ou coisa do tipo, eu acabo recorrendo aí. O Shinhip, ele acaba sendo interessante nessas situações onde a FitGirl não fica ali em primeiro plano. Então beleza, por que o Shinhip? O Shinhip, né, vou deixar no primeiro comentário fixado um Reddit, uma mega thread do Reddit, e para você acessar ali o site oficial do Shinhip sem nenhum problema, sem precisar pesquisar na internet, você entraria no link que eu vou deixar no comentário fixado e você simplesmente pesquisa lá entre todas as opções sobre Shinhip, e aí você vai acessar sem nenhum problema, como está aparecendo aí na tela nesse momento. Ou se você quiser utilizar diretamente no Hydra Launcher para acessar e ver se ele está disponível lá no Hydra Launcher, baixar pelo Hydra Launcher, se você utiliza a versão paga do Hydra para baixar de maneira mais rápida, você também pode utilizar aqui, como nesse site, para você adicionar diretamente o link do Shinhip diretamente no Hydra Launcher. Mas beleza. Esse site aí, esse link aí não tem nenhum problema, mas é bem prático, né? É só você apertar ali, instalar um Hydra e já era. Mas beleza, eu acabei enrolando e tal, né? Por que que eu recomendo o Shinhip? Bom, alguns pontos interessantes, né, que eu acho benéfico de ser relevado, porque o que acontece? Vamos pegar a FitGirl de exemplo. A FitGirl, ela tem uma compressão alta, ela tem uma alta compressão nos seus jogos, que ela disponibiliza nos Webpacks. Então, por exemplo, um jogo que está ali em 100 GB originais, no site da FitGirl pode, às vezes, estar por 60 GB, 50 GB. Eu já vi situação de jogo estar tão comprimido, mas tão comprimido, que o jogo na FitGirl estaria ali para os 40 GB, cara. É surreal o trabalho que a FitGirl faz ali de compressão nos arquivos dos seus Webpacks. Então, tem essa diferença. Enquanto no Shinhip em si, os jogos ali que eles disponibilizam, eles estão em um arquivo RAR simples, eles estão simplesmente compactados em uma pasta muito simples, não tem setup, não tem instalação, não tem que ficar ali esperando o tempo como você ficaria na FitGirl, que vai consumindo bastante recurso, né, do seu computador ali na hora da instalação.
para fazer, né, todo o processo de descompactação, focando na CPU. Enquanto no Steamhip não. No Steamhip você baixa um jogo de 10 gigas, você vai ter que extrair ele em uma pasta que vai ter também 10 gigas. Não tem compressão em cima dele. Ele é o que chamaríamos de uncompressed, ou descompactado, né, digamos assim. Ele não é, descomprimido, né, seria a palavra ideal. Ele não tem a compressão como tem na FitGirl. Então, se você baixa um jogo de 10 gigas, você já tem que ter ideia de que você tem que ter pelo menos 20 gigas ou mais para você descompactar esse jogo depois que você baixar ele, extrair ele, né, para falar a verdade. Então, você baixou 10 gigas, você vai extrair ele em uma pasta e vai ter ali os 10 gigas que você realmente baixou. E aí você vai ter no total 20 gigas contando a pasta que você baixou. Então, você deleta depois a pasta que você já extraiu, né? Você já extraiu, você deleta o arquivo que você baixou. Então, sem nenhum problema. Muito simples, muito prático. Só que aí tem alguma diferença. Enquanto no FitGirl você ganha espaço por você ter ali uma compressão maior de arquivos, um jogo que tem 100 GB, você baixa por 50 GB muitas das vezes, na Steamhip não. Esse mesmo jogo, se tem na FitGirl também, né, e também tem no Steamhip, se na FitGirl o arquivo original é 100 GB, no Steamhip também vai ser ali por volta de 100 GB. Então, olha só que a situação. É complicado também para pensar nisso, e aí você vai ter que decidir na hora. Por isso que eu coloco ele em top 2, em segundo lugar. Então, beleza, vamos pegar aqui o Shadow of War, que é um jogo que eu curto bastante. No Shadow of War, o tamanho dele ali por volta de 110 GB. Na FitGirl, tá lá avisando, original game, do tamanho, né? 110 GB. Pra baixar ele, se eu não me engano, é uns 50 GB, ou mais ou menos, alguma coisa assim, pelo que eu me lembro. 20 GB, 30 GB, alguma coisa assim. No Steamhip, não vai estar comprimido, não vai ter compressão de arquivo, vai estar 110 GB. Então, enquanto na FitGirl tem 110 GB, beleza, eu sei que na hora do setup ele vai precisar fazer, né, toda a descompactação, toda a instalação do jogo, e vai precisar de 110 GB, mas o arquivo que eu vou baixar é os 20, 30 GB, eu sei que eu vou precisar ali de 140 ou 150 GB livre. Só isso, beleza. Eu sei que eu vou precisar só disso. Enquanto no Steamhip não. No Steamhip não tem compressão, mas o jogo ele não vai precisar de instalação. Diferentemente da FitGirl, você não precisa instalar no Steamhip, mas não tem compressão. Então olha só, 110 GB. Eu sei que eu vou ter que extrair esses 110 GB. Então no total, eu vou ter que precisar de 220 GB ou mais livre de espaço. Olha só que situação. Então já é quase do dobro, assim, se fosse um pouco mais de gigas, com relação ao mesmo jogo presente na FitGirl. Mas vai variar de usuário a usuário se você não quer ter todo aquele processo de instalação do setup da FitGirl. E aí no Steamhip você simplesmente baixa, extrai e pronto, tá ali. Simples para jogar sem nenhum problema. Você só pega ali o setup, né, o atalho, e joga, dá 2 cliques, sem precisar fazer a instalação, como seria na FitGirl. Mas aí tem toda essa questão do espaço. Enquanto ali na FitGirl você baixaria por volta ali de uns 150 GB, que é o download do torrent, né, já comprimido, mas o setup, né, a instalação que requeriria esses 110 GB seria ali por volta de 140 ou 150, enquanto na Steamhip é juntando os dois, o download mais a extração. Então você sempre tem que ter isso em mente. Mas aí por que eu coloco ele no top 2? É porque tem muito jogo na FitGirl que às vezes não tem no Steamhip, e também o vice-versa. Tem muito jogo que tem no Steamhip e não tem na FitGirl. Um exemplo que eu encontrei recentemente dos jogos Call of Duty. Tem muito jogo Call of Duty antigo que não tem na FitGirl, mas tem no Steamhip. Tem algumas versões de Call of Duty que não tem na FitGirl e acabei vendo lá que tem essa disponibilidade no Steamhip. Então o jogo ele é muito leve, é 7 GB e é pouquinho, 3 GB, eu acho que não passava nem de 3, 2 GB no Call of Duty antigo. E não tinha na FitGirl, eu pensei, putz, tristeza, né, cara? Porque às vezes não tem o port dele não tá legal, não sei, só queria testar e tal. E tava lá no Steamhip. Então é muito interessante observar essas duas situações e também adicionar ali no Hydra. Mas enfim, olha só uma recomendação, tá? Se você for adicionar ali no Hydra, ali com o Hydra Community Links, que eu também vou deixar no comentário, que é a partir dali que você adiciona no Hydra Launcher, observe que no Steamhip só diz que tem ali cerca de 650 jogos. Não tem só isso, tá? Tem muito mais jogo. E eu já me ocorreu a situação de eu pesquisar ali no Hydra Launcher e não ter aquele jogo presente no Hydra Launcher. Mas ele tem lá no Steamhip, porque quando você pesquisa no jogo no Hydra Launcher, ele aparece ali todas as plataformas que você adicionou, onde ele tá presente para baixar. E às vezes parecia que eu não tinha, mas ele tinha.
estava lá no site da Steam, mas o Hydralaunch não apareceu. Então, por mais que você instale no Hydralaunch para você ter uma ideia se tem ou não disponibilidade de download, também tem um pouco mais ali de disponibilidade para você mesmo acessar o site da Steam e ver se ele está disponível lá, e depois você volta no Hydralaunch, adiciona o jogo da biblioteca, coloca o executável para você capturar, né, suas horas de jogo. Então é bem interessante. E um pouco mais sobre o Steam, e sim, ele é tão seguro quanto a FitGear, tá? Ele é recomendado aí por muita gente da comunidade, pelo menos na gringa. No Brasil eu não vi muita gente recomendando ele, também não sei muito porquê, talvez a visibilidade, né, disponibilidade, mas na gringa ele é sim muito famoso, ele é muito seguro, e pra mim ele fica no top 2. E depois eu também falo um pouco mais sobre o Dojo Repex. Enfim, espero que vocês tenham gostado, agradeço pela sua audiência e até a próxima.